Então você vai ter que também, para amar a si mesmo, você tem que celebrar aquilo que você tem de bom na sua vida. Celebre suas qualidades. Que qualidade você tem? Você não pode dizer para si mesmo, você não tem nenhuma qualidade. Alguma coisa você é bom. Celebre isso. Quando você identificar em você mesmo uma debilidade, um defeito, tenha paciência consigo mesmo, naquilo que você não cresceu ainda. Relaxa um pouco, para de se cobrar demais. Muitas vezes eu atendo pessoas, queridos, que elas estiveram num lar, geralmente meninas, aonde o pai cobra toda hora, ó, tire 10. Ó, você vá bem na prova da carteira. Você vê que seja o melhor funcionário. E a minha filha, naquele negócio da acompanhar, eu vou ser a melhor, eu vou ser a melhor, eu vou ser a melhor, eu vou ser a melhor. Eu vou ser a melhor. Aí ela chega, pai, não deu 10, tirei 9,7. E o pai, não quero 9,7. Eu quero um 10. Aí aquela menina, ela vai crescer, vai ficar jovem, muitas vão virar líderes da sociedade, mas no primeiro erro que elas cometerem, elas vão entrar em depressão profunda, porque elas foram ensinadas que um ser humano não pode errar. Foram ensinadas por seus pais que errar não pode ser algo normal do ser humano. E quando elas erram, então, elas entram numa profunda depressão, não conseguem se levantar, porque foi ensinado a elas que errar é totalmente desumano, quando na verdade o erro é algo pertencente à humanidade. Nós deveríamos ter ensinado para nossos pais que errar é normal. O que não pode ser normal é nós permanecermos no erro deitados. Nós deveríamos, como pais, dizer: filho, não tem problema, tudo bem, tu cometeu um erro, mas bola para frente, levanta e anda, vai! Eu te perdoo, vai para cima, vai para os teus sonhos. Mas muitas vezes os pais ficam: tu errou, hein? Tu errou feio, hein? Você está errando todo esse tempo. Você me envergonha, você me decepciona, você é uma tragédia na família. E aquela pessoa fica enclausurada naquelas palavras de desafirmação. E quando elas erram, muitas se matam. Você sabe que os japoneses, os chineses e os coreanos se atiram de cima de apartamento se matando? É porque o pai japonês diz: você tem que fazer aula de piano, aula de violino, aula de inglês, você tem que ser o melhor matemático, você tem que ser o melhor corredor, você tem que ser o melhor lutador de kung fu, de karatê. Você tem que treinar 12 horas por dia violino. E na apresentação você tem que ser o melhor. Se você não for o melhor, você vai levar um laço em casa. Aí o japonês chega em casa, não aguenta mais expressões paternas. O que ele faz? Ele se atira do apartamento e se mata. Se suicida. Vocês querem saber por que é tanto suicídio lá no Japão? Por causa disso. Eles são os melhores, não são? Eles são os melhores em tudo, certo? Mas a maioria é porque os pais obrigam eles a serem os melhores. De 0 a 100%, 80% dos japoneses não querem ser aquilo que os pais mandaram eles ser. Mas eles foram por pressão familiar e aí acabam se suicidando. Portanto, querido que está aqui, cara, se você errar, velho, você está perdoado, vai para cima, levanta e anda. Não seja tão rígido consigo mesmo. Não seja tão perfeccionista com tuas próprias debilitações. Relaxa, cara. Se você errar, dê risada no teu erro, velho. Não importa se foi horrível ou não, tu vai corrigir depois, tu vai acertar depois. Mas, velho, olha para si mesmo, cara, e se perdoa, dá um tempo para você mesmo. Quando foi que tu saiu consigo mesmo? Tomar um suco? Quando foi que tu teve um encontro com a tua própria pessoa debaixo de uma árvore? Quando foi que tu parou um pouco para tomar um ar e dizer: agora só estou eu e eu mesmo nesse momento? Já pensou? Essa nossa vida louca, esse sistema capitalista, que nós temos que nos formar, nós temos que estudar, nós temos que congregar, nós temos que amar, nós temos que. Às vezes você, de tanto que as pessoas te cobram, você não sabe mais nem quem é você, então é um Frankenstein, está todo desconfigurado emocionalmente, porque você faz tanta coisa, mas a única coisa que você não faz é amar a si mesmo. Como também é verdade que amar as pessoas acima de si mesmo também é um problema de identidade.
Ah, pastor, mas eu sei que eu sou sacrificial, eu morro por meus filhos. Eu sei disso. Mas quando você ama as pessoas muito acima de si mesmo, é porque você não se aceitou. É porque você ainda não conseguiu se auto-amar. Outro ponto, você deve se perdoar. Um dos maiores perdões que você vai receber, querido, não é de Deus e nem do próximo. Um dos maiores perdões que você pode receber é de você mesmo. Eu atendo pessoas toda semana e eu sempre consigo de vez em quando identificar pessoas que Deus perdoou, o pastor perdoou, a igreja perdoou, a família perdoou, mas ela mesma não consegue se perdoar por aquilo que ela fez. Quando na verdade, querido, se você não souber se perdoar, você vai entrar em algo chamado pressão para baixo, mais conhecido como depressão. Você vai entrar em algo chamado ansiedade, ânsia de não se perdoar. Vai entrar em algo chamado estresse, quando você é alongado elasticamente, que tu não aguenta mais viver consigo mesmo, até que uma hora você, de tanto não se perdoar, você solta a mão e se acerta a si mesmo. Se você não se perdoar por teus erros, o diabo vai fazer de você um cavalo para montar nesse ano. Nós vamos errar, queridos. Nós todos vamos errar em algum momento da nossa vida. E nós precisamos ir para frente perdoando a nós mesmos. Se nós não se perdoar, como nós vamos andar para frente? Não tem como, não tem como. Se tem alguém que precisa contar com você, você sabe, é você mesmo. Se tem alguém que precisa acreditar em ti, querido, é você mesmo. O cara que mais acredita em mim e nos meus projetos sou eu. Eles vão se levando os perseguidores, falando de mim, que não vai não sei o que não sei o que. Eu falo com a minha mão, querido. Eu só sorrio aceno, porque a maior plateia com um pompom que está dizendo vai que tu consegue, sou eu mesmo. Eu torço por mim. E se eu torço por mim, pode todo o planeta dizer que não, mas eu me amo e eu torço por mim. A minha plateia sou eu. O estádio está cheio de Edsons. Amém? No meu estádio está cheio de Edson. O juiz é o Edson, os jogadores são o Edson. Jesus certa vez disse o seguinte: ei, vocês todos me abandonar, porque a palavra diz: ferirão o pastor e as ovelhas serão desarraigadas. Mas eu tenho o amor do Pai. Quem era o Pai? Ele mesmo. Eu e o Pai somos um. Você entende, querido, que se você acreditar em você, ninguém vai te derrubar? Olha para o teu lado e diga assim: ó, você tem que acreditar em você mesmo. O mundo pode se levantar contra, mas se você se acredita em si mesmo, ninguém te derruba.